Bem-vindo à nossa atividade de filosofia. Hoje vamos falar sobre juízo de realidade de valor, sobre a moral e seu caráter histórico e social, dever e liberdade, compromisso moral, a bússola e a balança. Vamos falar sobre ética, sobre os valores relativos ou absolutos. E vamos para o vídeo. Vamos começar falando sobre juízo. Quando alguém diz crie juízo, significa adquirir a capacidade de discernir entre os valores. Por mais que às vezes pareça, adquira o que eu vejo como correto, tenha o meu juízo, na verdade não é isso. Existem dois tipos de juízo que nós vamos estudar, os juízos de realidade e os juízos de valor. Os juízos de realidade são quando consideramos o fato de que as coisas existem. Já os juízos de valor é quando lhes atribuímos uma qualidade que mobiliza nossa atração ou repulsa. Vamos ver alguns exemplos. Quando eu digo, esta caneta é ruim, pois falha muito, ou esta pessoa é atraente, são os juízos de realidade, pois consideramos que a caneta e a moça existem. Nesses dois exemplos, destacamos valores de utilidade, útil ou inútil, e de beleza, belo ou feio. Vamos ver exemplos de juízos de valor. Por exemplo, quando eu digo, acho que João agiu mal não ajudando você, ou prefiro comprar este produto porque é mais barato. São juízos de valor, porque estamos atribuindo uma qualidade que mobiliza nossa atração ou repulsa. Por exemplo, estamos destacando valores morais, julgando uma ação como boa ou ruim, e valores econômicos, dizendo se algo é caro ou barato. Os juízos de realidade eram bem defendidos por Aristóteles, Descartes, Platão, David Hume. Isso é o que nós estudamos no primeiro bimestre. Agora nós vamos focar nos juízos de valor. Temos um exemplo aqui, que é, por exemplo, o que é um juízo de realidade? Uma garrafa, por exemplo. Mas um juízo de valor seria o que eu acho dessa garrafa. Isso muda bastante o sentido, pois uma garrafa é uma afirmação real, é um fato, que não pode ser mudado, uma coisa verdadeira. Já o juízo de valor não é uma coisa real, e sim o que eu acho dessa garrafa. Então depende de que critérios de valor eu vou usar para definir essa garrafa conforme a minha opinião. Agora vamos falar um pouco sobre os valores. Mas o que são os valores? Temos a teoria dos valores, ou axiologia, que surgiu no século XIX. E ela não se ocupa do ser, como a metafísica, mas sim do dever ser, das relações entre os seres e o sujeito que os avalia. Podemos dizer que algo possui valor quando não nos deixa indiferentes. Ou seja, eles mobilizam nossa afetividade por atração ou por repulsa, então não estamos indiferentes, e por isso podemos dizer que temos valor a tal coisa. Garcia Morente diz que os valores não são, mas valem. Uma coisa é valor e outra coisa é ser. Exatamente a diferença que vimos entre realidade e valor. Em um primeiro momento, os valores são herdados. Então, quando nascemos, o mundo cultural já está com todos os seus significados estabelecidos. Então, aprendemos desde cedo como nos comportar a diferentes situações, cumprindo com os nossos direitos e deveres. Mas tudo isso já está pré-estabelecido. Então, conforme atendemos ou transgredimos os padrões, os comportamentos são avaliados como bons ou maus, seja de qualquer ponto de vista. Segundo a valorização, as pessoas podem achar diferentes coisas das nossas atitudes, e os resultados dos nossos atos está sujeito a sanção e intensidades variadas. Sanção é um comportamento
No contexto, a sanção social é pela qual um comportamento é objeto de aprovação ou reprovação. Então, por exemplo, uma ação sua pode ser criticada pelos seus amigos, ou você pode receber um olhar bravo dos seus pais, esse tipo de coisa. Vamos focar nos valores éticos e morais nesse bimestre. Alguns pontos importantes que vocês podem ver é que os valores mexem mais conosco do que a própria realidade. Nós vivemos de valores. Então, um exemplo bom é aquele de que uma pessoa entra em coma, então, supostamente, ela perdeu a sua razão e por isso ela deixa de ser um ser humano. Mas, por que não se desliga a pessoa? Pelo valor que ele é atribuído. Então, essa pessoa tem um valor. Por isso, ela não deixa de ser um ser humano. Então, a realidade não determina o seu valor. E o valor dá um novo peso à realidade. Agora, vamos estabelecer a diferença entre moral e ética. Primeiramente, vamos explicitar o que é a moral, explicar tudinho. Então, o que é a moral? Moral são os próprios valores. A moral nasce de um conjunto de situações que vivemos na sociedade. Esses valores nascem das relações sociais e se tornam as morais, que são as regras para uma convivência. Então, podemos definir moral como um conjunto de regras que determina o comportamento dos indivíduos em grupo social. Essas regras são admitidas em determinada época e por um grupo de pessoas. Cada grupo tem os seus valores. O que pode ser para um grupo pode não ser para outro. Existem muitas questões envolvendo moral. Por exemplo, é possível ser moral e imoral ao mesmo tempo. Você pode ser moral para um grupo e imoral para outro. Isso significa que uma atitude sua ou um pensamento pode ser moral ou imoral ao mesmo tempo. Ou seja, um valor que você tenha pode ser considerado moral por um grupo de pessoas e imoral por outro grupo de pessoas que pensam diferentes. As nossas morais se batem quando ainda não formamos nosso caráter, pois é muito difícil seguir uma moral, já que ela só será seguida se você realmente acreditar nesse valor, e sendo assim, há uma demora para acreditar nas morais, principalmente pelos jovens. Por isso, quando chegamos normalmente mais perto da fase adulta, nosso caráter está mais bem formado e nossas morais estão melhormente estabelecidas, assim como nossos valores, claro. Por isso, por exemplo, na adolescência, temos tantos conflitos morais. Um exemplo engraçado que o Isaac deu em aula seria: mas e se você fosse filho de uma paulista, o seu pai fosse nordestino e vocês fossem morar no sul, e a sua família fosse ateia, mas, sei lá, a sua mãe fosse judia, como tudo isso seria assim? Seria um conflito de valores morais. Ou seja, cada grupo tem os seus próprios valores morais e esses valores podem se bater, não é mesmo? Claro, eles são diferentes. Por isso que enquanto não formamos o nosso próprio caráter, é difícil seguir uma moral. Porque você tem muitos tipos de valores, muitos valores diferentes para acreditar. Mas você tem que escolher os valores que você quer atribuir a si mesmo, ao seu caráter, para formar você mesmo, formar a sua personalidade, o seu caráter. E esses valores é o que vai mover as suas atitudes, entendeu? São as morais que nos movimentam. Sem as morais, sem os nossos valores, sem as nossas crenças, nós não sairíamos do lugar. Porque você acordaria de manhã e pensaria: qual o sentido da vida? Eu não acredito em nada, eu não tenho nenhuma moral, nenhum valor, então não tem nada que me movimente. Mas esses valores são os que nos movimentam. Por exemplo, o amor, a solidariedade, a lealdade. Cada pessoa tem os seus próprios valores que ela considera mais importante. Em um primeiro momento, nós herdamos esses valores morais. Então já existe uma moral constituída. E essa moral é que nos permite distinguir o ato moral do imoral. Um ato moral seria algo que iria contra os valores morais. Essas normas morais variam conforme o tempo e o lugar, e dependem das formas de relacionamento das pessoas, e também elas vão mudando conforme o tempo,
conforme as relações se alteram e tudo mais. Por isso ocorrem modificações nas normas de comportamento coletivo e mudanças nas morais. Antigamente essas mudanças ocorriam bem lentamente, mas hoje em dia elas estão se acelerando. Continuando a falar sobre a moral, você não pode criticar uma moral que não vive e nem julgar as morais de um grupo do qual não participa. É necessário respeitar os valores de todos, mesmo que diferentes dos seus. Esses valores compõem o caráter. O caráter é próprio de cada pessoa, de cada indivíduo, mas as morais que o constituem não foram criadas por esse indivíduo. As morais vêm das relações sociais na sociedade. E com isso atribuímos alguns valores, principalmente os que nós lhe damos prioridades, ao nosso caráter, constituindo-o assim. Mas não somos nós que criamos essas morais. Temos os conceitos de dever e liberdade. Dissemos que a moral é o conjunto de regras que orientam o comportamento dos indivíduos de um grupo. Isso depende da livre e consciente aceitação das normas. Também temos o compromisso moral, ou seja, o ato moral provoca efeitos não só em quem age, mas naqueles que o cercam e na própria sociedade em sua totalidade. Então, é extremamente essencial agir com muita responsabilidade, ou seja, arcar as consequências de suas ações. Ser uma pessoa consciente e livre que assume a autoridade dos seus atos, reconhece-os como seus e responde pelas consequências deles. Essa responsabilidade cria um dever, comportamento moral, por ser consciente, livre e responsável, também se torna obrigatório. Mas essa obrigatoriedade depende apenas do próprio sujeito que impõe a si mesmo o cumprimento da norma. Então, a obediência à lei, livremente escolhida, é a liberdade. Como juiz interno, a consciência moral avalia a situação, consulta as normas estabelecidas, interioriza-as como suas ou as recusa. Ao tomar decisões e julgar seus próprios atos, o compromisso humano torna a obediência uma decisão livremente assumida. Já que somos realmente livres, por sermos realmente livres, o compromisso não exclui a desobediência. Podemos transgredir a norma, mesmo aquela que nós escolhemos respeitar. E se a desrespeitarmos, esse ato será reconhecido como imoral por nós mesmos. Cabe ao sujeito moral viver as contradições entre dois polos, o social e o pessoal, a tradição e a inovação. Por exemplo, um
um ser não pode agir somente com quesitos sociais e esquecer o seu lado pessoal. Ele precisa equilibrar os dois polos. E ele não pode abrir mão do lado social, do bem de todos, para querer tirar proveito somente para si, ou seja, usufruir somente do lado pessoal. É necessário um compromisso moral com toda a sociedade e manter o equilíbrio entre os dois polos. Também no mesmo sentido de tradição e inovação. Não é muito adequado quebrar todas as tradições de uma vez e criar só novos métodos e inovações. E sim manter um equilíbrio entre os dois, entre a tradição e a inovação. José Arthur Ganotti expressa bem essa opinião. Os direitos do homem estipulam condições mínimas do exercício da moralidade. Cada um não deixará de aferrar-se à sua moral. Deve, entretanto, aprender a conviver com outras, reconhecer a unilateralidade de seu ponto de vista. E com isso, está obedecendo à sua própria moral de uma maneira especialíssima, tomando os imperativos categóricos dela como um momento particular do exercício humano de julgar moralmente. Agora vamos falar sobre a bússola e a balança. Também falando sobre moral. Mesmo quando sabemos qual seria a conduta mais adequada em determinada circunstância, podemos não cumpri-la. Isso deve ao fato de que, ao pesarmos os prós e os contras de cada ação, o fazemos não apenas com a razão, mas também com os nossos sentimentos e emoções. É por isso que vamos mencionar a bússola e a balança. A bússola, na realidade, indica o norte e permite que não nos percamos. Metaforicamente, ela indica o que nos norteia na direção do que deve ser feito no plano moral. Mas não é só isso que basta. Porque você pode se perguntar, por que eu devo agir assim moralmente se eu estou ferindo meus interesses pessoais? Então, para essa resposta, precisamos de outra imagem, a da balança. A balança, na realidade, pesa alguma coisa concreta. Uma balança metafórica remete ao ato de avaliar pesos diferentes a fim de resolver como agir. Então aqui temos um exemplo. Digamos que você fez a sua lição de casa corretamente, em casa e não na escola. Aí você chega na aula no outro dia e aparece aquele amigo que nunca faz lição, mas ele sempre dá um jeitinho. E o que ele vai te pedir? A lição. Cabe a você decidir se você vai ser uma pessoa imoral e passar a lição para o seu amigo copiar, quebrando com a justiça, já que você fez a lição e ele não, ou se você vai deixar os laços pessoais, as relações pessoais pesarem mais. Por isso, uma balança. Temos que equilibrar o ponto de vista moral com as relações pessoais, o que pode ser bem complicado. Agora sim, vamos a falar sobre a ética, finalmente. A ética também pode ser chamada de filosofia moral. Mas o que é a ética e como diferenciá-la da moral? Bem, já sabemos que a moral são os valores, os próprios valores. Já a ética é a aplicação dos valores morais. Então, ela é uma ação moral. Podemos também definir a ética como a reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral. A ética analisa todas as morais e diz quais são boas e quais fazem o mal para a sociedade. A ética, então, busca o bem de todos.
Algo que deve ser levado em consideração é que os princípios e noções dependem da concepção de ser humano tomada como ponto de partida. Por exemplo, se perguntarmos o que é o bem e o mal, as respostas serão completamente diferentes de pessoa para pessoa, porque depende-se de que valores estão relacionados a essa questão, a essa pergunta. Então, as respostas serão diferentes, pois o fundamento da moral estará diferente. É possível ser imoral, porém também ser ético. Por exemplo, uma pessoa pode ter os piores valores dentro de si, como, por exemplo, ser uma pessoa completamente preconceituosa. Mas ela pode ser ética, ela pode não colocar isso para fora, ela pode não aplicar esses valores morais que ela tem dentro dela. Então, sendo assim, ela não é antiética, ela é ética, pois ela não aplica os valores morais que ela contém. Então, ela só está sendo imoral. Alguns exemplos que podemos ter, que vimos durante a aula. Por exemplo, o Mr. Carter. Ele não é antiético, mas ele é imoral para a sociedade brasileira. Ele é imoral porque rompe com os valores morais da sociedade brasileira. Mas ele não é antiético, pois ele não está prejudicando ninguém, não está fazendo mal a ninguém. Ele só está sendo imoral de acordo com os valores da sociedade brasileira. E o casamento indiano? Ele não é imoral, mas ele é antiético. O casamento indiano não é imoral, pois ele não rompe com os valores indianos, ou seja, ele cumpre com tais valores dessa cultura, mas ele é antiético, pois ele prejudica as pessoas, forçando-as a se casar. Então, ele faz mal para essas pessoas. E a ética busca o bem de todos, portanto, é antiético. Mas não é imoral, porque segue os princípios morais da cultura. Vamos voltar a falar sobre os valores. Os valores, afinal, são relativos ou absolutos? Considerando tudo o que vimos, podem ter sido formadas algumas dúvidas. Se os valores mudam com o tempo e o lugar, seriam eles relativos e não absolutos? E se eles nos afetam, não nos deixando indiferentes, mas ao contrário, mobilizam-nos em direção ao que desejamos, serão eles subjetivos e não objetivos universais? Bem, para os filósofos clássicos, como Aristóteles e Platão, os valores se fundamentam na metafísica, então se conclui que eles são universais e absolutos. Existem em si, independente do sujeito que avalia. Mas pode-se perguntar se tanta discussão não desliza para o relativismo moral, dúvida que se acentua ao examinarmos o conceito de contingência presente no pensamento pós-moderno. Contingência, tudo o que é concebido como podendo ou não ser de um modo ou de outro. É aquilo que possui uma ocorrência possível, mas incerta. Algo que pode ser e não ser.
Então, é possível fundamentação da ética? A recusa dos valores dado como eternos e imutáveis pode não significar relativismo, desde que estejamos dispostos a examinar os fundamentos da moral. E com fundamentar, queremos dizer argumentar, justificar, dar as razões pelas quais vale a pena aderir a determinados valores e não a outros. Ou seja, perguntar-se por que motivo deve haver uma moral em todo o agrupamento humano e por que é importante fazer juízos de valor ao aproveitar ou condenar comportamentos. No mundo em que vivemos, existem inúmeras éticas possíveis, e qualquer uma delas precisa de fundamentações racionais abertas ao diálogo, à intersubjetividade, com os participantes do próprio grupo e, eventualmente, com outros que possuem ideias divergentes. E é preciso respeitar essas ideias divergentes, mesmo que discordemos delas. Se admitimos que a tendência contemporânea está na aceitação de relativismo, será necessário refinar essa concepção com a possibilidade de valores universalizáveis, ainda que provisórios e voltados para revisões. Trata-se de valores aceitos em determinado período histórico, por consenso. Aceitar as culturas humanas na sua diversidade e coexistir com elas, como quer o relativismo, não significa tolerar práticas eventuais de barbárie, o que costuma ocorrer em qualquer sociedade considerada civilizada. Então, para entendermos melhor, os valores têm conceitos absolutos. Por exemplo, o valor da amizade ou da lealdade, todos eles têm um conceito geral que se aplicam a diferentes situações. Essas situações, os diferentes grupos, o modo que avaliam esses valores, isso é relativo. Então, um valor se aplica a diferentes situações, mas o valor em si é absoluto, porém é relativo à situação a que se aplica e à cultura em que estamos lidando. Por exemplo, diferentes grupos lidam com valores de modos diferentes ou explicam o significado de tais valores de modos diferentes. Nesse sentido, tem o relativismo. Mas é necessário manter um equilíbrio, não ser completamente relativo nem completamente absoluto, mas sim manter um balanceamento equilibrado entre os dois. E agora chegamos ao fim do nosso vídeo e nos vemos no próximo vídeo, na próxima atividade de filosofia.